Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Quantos já estão sendo abençoados essa noite? Aleluia. Não tem como não ser abençoado, né, irmãos? Porque o nosso Deus, Ele é vivo, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é real. Fala para o irmão que está aí do seu lado, fala assim: meu irmão, fala aí, irmão, com fé e convicção. Meu irmão, você sabia que o seu Deus é vivo? Aleluia. Então dá glória ao nome dele, porque ele merece toda a honra e toda a glória nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 4, e o versículo de número 18, para nós estarmos meditando na palavra do Senhor nessa noite, a palavra que Deus colocou em meu coração. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 4, e o versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Irmão, o tema da mensagem de hoje, eu coloquei aqui só três coisas que Eli perdeu. Mas, analisando o contexto dessa passagem, você vai observar que ele perdeu muitas coisas. Eu só especifiquei aqui essas três, mas ele perdeu muita coisa, e com consequência, o que a Bíblia diz assim, que um abismo chama outro abismo, nós poderemos ver aqui na história do sacerdote Eli. Irmão, Eli era um sacerdote em Siló, aproximadamente com 58 anos de idade, ele começou a exercer essa função dentro do tabernáculo, dentro do templo. Ele era sacerdote, e para você ter entendimento melhor, a Bíblia vai dizer, lá em Números capítulo 18, Deus falando para Arão quem seria o sacerdote, o povo da tribo de Levi, a descendência de Arão, os homens a qual Deus havia separado para um trabalho específico dentro do templo. E Eli era um homem a qual Deus havia separado e estava ali para trabalhar no templo. E o interessante é que quando o homem, o sacerdote ancião, vai envelhecendo, ele vai passando esse legado para os seus filhos, porque quem vai assumir o seu papel no templo é os seus filhos. E aqui, irmão, a primeira coisa que nós já identificamos que ele perde é a sua família. Diga assim comigo: família. Mais forte: família. Irmão, a primeira coisa que ele perdeu foi a sua família. Ele tinha uma obrigação como sacerdote do Senhor, por cuidar da casa do Senhor, do templo do Senhor, dos afazeres do Senhor. Então ele já tinha que ensinar os seus filhos esse legado, essas funções. E a Bíblia vai dizer que realmente ele ensinou os seus filhos. Mas a primeira coisa que nós entendemos é que Eli perde a sua família. Porque Eli estava em uma situação a qual ele vivia para Deus, servia a Deus, mas ele não ensinou os seus filhos da forma correta, a qual eles deveriam servir a Deus e viver para Deus. A primeira coisa que nós entendemos, irmão, que nós precisamos nos preocupar sim com a nossa salvação, viver conforme a palavra do Senhor, mas também temos que cuidar do nosso lar. Homens, vocês são sacerdotes do vosso lar. Essa responsabilidade está sobre vocês. Vocês têm essa incumbência da parte do Senhor de cuidar do seu lar, de ensinar o seu lar, de ensinar os seus filhos o caminho a qual ele deve andar, é o que está na Bíblia Sagrada.
E Eli, irmão, por muitas das vezes, vendo o que os seus filhos estavam fazendo, de forma errada, algumas vezes ele os repreendia, outras vezes ele deixava passar batido. Ah não, eu já cansei de falar, eu já falei, eu já chamei a atenção, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, mas não tinha nenhum resultado aquela atitude de Eli para com os seus filhos. Então a primeira coisa que nós entendemos que é de suma importância é eu cuidar da minha família, é você cuidar da sua família, você cuidar do teu lar. Mulher, você cuidar do teu esposo, esposo, você cuidar da tua esposa, e ambos cuidarem dos filhos. Olha que lindo isso, irmão. Olha que lindo é o projeto de Deus para a família. Olha que lindo isso que Deus construiu, que é a família, e que infelizmente nos dias de hoje ela tem perdido o seu valor, por causa de muitas informações equivocadas, erradas, que a mídia ou pessoas que têm ideologias diferentes estão inflamando as pessoas. Mas nós entendemos pela Bíblia Sagrada que foi o próprio Deus que constituiu a família, e família é algo sagrado, então eu tenho que cuidar desse sagrado que Deus me deu, aleluia. Eu tenho que cuidar da minha família, da minha casa, eu preciso cuidar. A Bíblia vai dizer, irmãos, lá em Efésios capítulo 5, versículo 22, Paulo escreve para as mulheres: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. E aí na sequência ele vai dizer, porque o marido é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E aí as pessoas confundem a interpretação desse texto, e muitos homens machistas tentam oprimir as suas mulheres, as suas esposas, e na verdade, entendendo a continuidade do capítulo, versículo 25 diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Olha que lindo, irmão, cada um tem que cumprir o seu papel. Não adianta eu pegar um versículo excluído da Bíblia e colocar como doutrina dentro da minha casa. Eu tenho que entender que, homens, eu tenho que amar a minha esposa. Olha que forte é isso aqui, homens. Eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Em outras palavras, eu tenho que amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja. Se for necessário, eu tenho que dar a minha vida por amor à minha esposa. Entendeu a interpretação desse texto? Ah não, quem manda em casa é eu. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa. Mas aí eu te pergunto, você está amando a tua esposa como Cristo amou a igreja? Você está cuidando da tua casa como Cristo cuidou da igreja? O homem, ele é a base da família, mas quem edifica a família é a mulher. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola a destrói. O homem é a base, o homem é o PP, ele é o provedor e o protetor, mas quem edifica é a mulher. Quem é sábia dentro do lar é a mulher, não é o homem. Cada um tem que cumprir o seu papel devido. E ambos, com sabedoria da parte de Deus, têm que ensinar, repreender e educar os seus filhos. Essa é a verdade de Deus. Eu estava ouvindo o pastor essa semana, e ele dizia assim: irmãos, eu estou desanimado de evangelizar. Sabe por que eu estou desanimado de evangelizar? Porque você vai evangelizar o drogado, você começa um versículo bíblico, ele termina. Você vai evangelizar uma prostituta, você começa uma canção, ela termina. Tudo desviado, irmão. Aí eu te pergunto por quê? Não é a igreja. O problema está lá em casa. A igreja simplesmente é o reflexo do que nós vivemos dentro do nosso lar.
A igreja é o reflexo da forma que nós somos lá dentro da nossa casa, da forma que nós cumprimos o nosso papel dentro da nossa casa. E a primeira coisa que ele perdeu aqui foi a sua família, foi os seus filhos, porque os seus filhos estavam fazendo tudo aquilo que era abominável aos olhos do Senhor. Os seus filhos estavam fazendo tudo aquilo que era errado, que desagradava a Deus, os filhos de Eli estavam fazendo. E uma família desestruturada, irmão, a presença de Deus não habita. A minha família tem que ter estrutura. Homem, você é a base da tua casa. Homem, é através de você que Deus vai edificar a tua casa, porque se você não tiver uma base sólida, como você vai edificar um edifício, se a base não for sólida? O que está faltando, irmão, é nós assumirmos o nosso papel como homem nessa sociedade, como pais de família, sacerdote em nosso lar. É por isso que o diabo está entrando em muitos lares e cirandando, porque os homens não têm assumido os seus papéis dentro da própria casa. Quantas vezes por semana o teu filho vê você orando e lendo a Bíblia? Você sabia que você é um espelho para o teu filho? O que eu acho interessante, irmão, que olha, é muito engraçado isso. Os pais começam a educar o filho, aí o filho chega em uma certa idade, já não obedece, fica rebelde, já não cumpre mais nada. Aí os pais ficam questionando, mas será o que eu fiz de errado? Não assumiu o seu papel. Não repreendeu na hora que era para repreender. Não puxou a orelha na hora que era para puxar a orelha. Olha o que a palavra do Senhor diz em Provérbios 23, 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Não evite disciplinar a criança. Quantos pais, quantas mães, nos dias de hoje, têm se afastado desse compromisso? De chamar para si a responsabilidade. Vem que você é meu filho, eu vou te educar, eu vou te ensinar o que é certo e o que é errado. Interessante é que Salomão escreve e fala que se você castigar ele com a vara, ele não vai morrer. E aí o povo hoje quer criticar, quer condenar os pais que querem educar os seus filhos. Eu não estou aqui fazendo apologia à violência dentro do lar, mas há momentos que há necessidade da vara se fazer presente, irmão. Há momentos que há necessidade. Irmão, criança de 13 anos respondendo pai e mãe, irmão. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Pai e mãe, tome a sua posição como pai, como mãe, como mulher e como homem, repreenda o teu filho. Se for necessário, use sim a vara, cinto, chinelo, o que for possível. Para que nós não tenhamos uma geração igual nós estamos tendo hoje, de adolescentes rebeldes. Quem manda na casa não é nem o pai e a mãe, é o filho de 12, 13 anos. Eu conheci famílias, irmão, que uma criança de 8 anos de idade que mandava na casa. Não era nem o pai nem a mãe, era o filho de 8 anos que mandava na casa. Irmão, isso é muito sério. Porque aí depois lá na frente não adianta querer chorar. Porque daí você não fez, você não cumpriu o seu papel na hora que era para cumprir. Aí depois que ele pegar uma certa idade, não adianta mais chorar. Ai, meu filho caiu nas drogas, e agora, o que eu vou fazer?
Quantas mães desesperadas eu já atendi que o filho estava longe de casa, já fazia meses, não tinha nem notícia se o filho estava vivo, estava morto, não sabia mais o que fazer, estava desesperado, porque não assumiu o seu papel dentro de casa. O erro, irmão, é eu me preocupar com todas as coisas, meu trabalho, com a igreja, com isso, com aquilo, e esquecer da minha casa, da minha família. Esse é o erro que tem acontecido. Não adianta, irmão, eu dar atenção para todo mundo e para todos, se o meu lar lá em casa não está em paz, se eu não vivo em paz, se não a presença de Deus não reina no meu lar. Não adianta eu tentar ou querer sonhar, alcançar alguma coisa, se na minha casa não tem paz, não tem ordem, não tem a presença de Deus. Do que adianta? Eu posso viver uma guerra lá fora, mas quando eu entro na minha casa, a minha casa tem que ser um ambiente de paz. A minha casa, quem tem que reinar é a paz. Guerra já basta lá fora, que nós passamos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, problemas que nós temos que resolver, nossas obrigações. Agora, quando entramos em casa, tem que ser um ambiente de paz e não de contenda. Quantas famílias e quantos casais não se divorciaram, separaram por causa da pandemia? Porque dentro da casa deles era um campo de guerra e não um lugar de paz. Porque o homem e a mulher não estavam cumprindo o seu papel. E a primeira coisa que ele perde, e ele nos ensina que nós não podemos perder, é a família. Porque o homem, quando ele perde a família, irmão, você já viu um homem divorciado? Com os 40 anos de idade, ele acha que ele volta a ser adolescente. Aí ele quer fazer tudo o que ele não fez na adolescência dele. Aí ele quer beber, ele quer fumar, ele quer pegar todas, ele quer fazer tudo. Eu não estou falando de homens ímpios lá fora, não. Eu estou falando de cristãos que diziam ser cristão, porque eu já vivi isso. Um abismo chama outro abismo. Então eu preciso cuidar. É a coisa mais simples que existe, mas nós não fazemos o simples. É o mais básico que existe, mas nós deixamos o básico para depois. Deixamos o básico para depois. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje, olhe com um olhar diferente para a sua casa, para a sua família. Olhe de uma forma diferente. Porque é aí que Deus quer habitar, é dentro do seu lar, é dentro da sua casa. Não adianta, irmão, nós vimos a igreja, cantamos, louvamos ao Senhor, se enchemos da glória de Deus, mas quando nós chegamos na nossa casa, nós não conseguimos nem dormir em paz com a nossa própria esposa. Aí eu te pergunto, do que vale a pena isso? Tem sentido isso? No meu ponto de vista, não tem sentido isso, irmão. Eu preciso olhar com um olhar de amor para dentro da minha casa. Eu preciso sim me preocupar, eu preciso sim cuidar e zelar pela minha casa. Porque foi Deus que me deu essa família tão linda que eu tenho, a família tão linda que você tem, cheia de defeitos sim, mas é a tua família, a família que Deus te deu, é a esposa que Deus te deu, é o esposo que Deus te deu, é os filhos que Deus te deu. Então honre a Deus cuidando da tua família, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Irmão, família perfeita não existe, mulher perfeita não existe, homem perfeito muito menos, filhos perfeitos, coitado, está longe. Então ame a sua família e cuide da sua família para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque Deus vai te honrar nesta terra quando você honra a tua família, aleluia. Eu preciso honrar minha família. Filhos, honrem vossos pais e as vossas mães, eita glória, para que se prolongue os vossos dias na terra. Quantos filhos têm desonrado o pai e mãe, trazido
Em vez de trazer o filho, tem que trazer alegria para casa, para o coração da mãe, para o coração do pai. Os filhos estão trazendo tristeza, angústia. Vamos cuidar da nossa família. Segunda coisa que Eli perdeu, irmão, que nós não podemos perder, é a audição. Eli era sacerdote, só ele podia entrar no Santo do Santo e falar tete a tete com Deus. Mas ele estava deixando a vida levar ele, a ponto dele perder a audição e não ouvir mais a voz de Deus. Olha como isso é forte, irmão. Um sacerdote que levava e apresentava a Deus a culpa, os pecados das pessoas, não conseguia mais ouvir a voz de Deus, e era a única pessoa que Deus falava na terra, a não ser através dos profetas. Ele não estava mais ouvindo a voz de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Deus usa um homem, e vem um homem de Deus, e fala com Eli: Eli, tudo que os teus filhos estão fazendo tem desagradado a Deus. Aí, se não bastasse isso, Eli está lá, você conhece o capítulo 3 de 1 Samuel, que Deus vem e fala com Samuel. Por que Deus fala com Samuel? Porque Deus estava falando com Eli, mas Eli não estava ouvindo mais a voz de Deus. Ele não estava escutando mais o que Deus estava falando para ele. Irmão, isso aqui é muito sério. A partir do momento que eu deixo de ouvir a voz do Espírito Santo, consequentemente eu estou perdido espiritualmente. Porque quem me convence do meu pecado é o Espírito Santo. Se eu não ouço o Espírito Santo me direcionando, falando assim: ei, isso aí que você quer fazer não pode fazer porque é pecado, vai desagradar a Deus. Isso aí que você está pensando em fazer, não faça, porque vai te trazer maldição. Se eu não ouvir a voz do Espírito Santo, eu vou ouvir a voz de quem, irmão? Aí eu quero te dar um exemplo aqui simples, básico, que você já viveu. Quantas pessoas estão na crise no casamento? Quantos casamentos não passam em crise? Eu tenho 13 anos de casado, eu já perdi a conta de quantas crises nós já passamos. Mas o casamento está em crise. Aí a mulher, em vez de ir orar e pedir discernimento de Deus e ouvir a voz de Deus, ela chega naquela amiga dela do trabalho que é divorciada: aí eu não aguento mais o meu marido. Aí eu te pergunto, o que essa amiga vai aconselhar ela? Larga a mão de ser boba, larga desse homem aí, você vive reclamando desse aí, não vale nada. Larga dele, tem tantos outros, com coisa que os outros vai ser diferente, homem é tudo igual, não é? Mas ela aconselha aquilo que é errado, porque não ouve mais a voz do Espírito Santo. Eli não estava ouvindo mais a voz de Deus. Isso é gravíssimo quando nós paramos de ouvir a voz de Deus e começamos a ouvir as pessoas alheias. Cara, eu estou com uma crise lá no meu casamento, eu já não sei mais o que eu faço, já não aguento mais a minha mulher. O cara já está no 5º casamento e já está querendo divorciar. Eu ia falar: filho, larga dessa mulher aí que não tem mais jeito não. Eu já estou no 5º, já estou indo para o 6º, eu acho que a vida é essa. Essa é a verdade, irmão. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, pela palavra de Deus, através da oração, irmão, você vai pegar conselho de quem? Para que a sua vida e a sua família seja abençoada. Você vai pegar conselho de quem, irmão? Hoje em dia, irmão, está difícil pedir conselho. Não é para qualquer um que você pode abrir a tua vida e pedir conselho. As pessoas não estão querendo lutar mais pelos princípios. As pessoas estão querendo buscar aquilo que é fácil.
As pessoas estão querendo aquela alternativa que é mais fácil, e não aquilo que é um princípio determinado por Deus. Aí quando você passa uma crise no casamento, aí a pessoa vai te aconselhar assim: divorcia, larga. Hoje na igreja você já virou moda. Até dentro da igreja não tem mais problema, não é mais pecado. Aí nós vamos para o princípio. Não é o que eu estou te falando, é o que a Bíblia está nos ensinando. Não é o que eu penso: irmão, eu acho que se você fizer assim. Irmão, não é o que eu penso, é o que a palavra de Deus diz, é o que o Espírito Santo de Deus diz, é o que Deus fala, o que é pecado e o que não é pecado. Não é o que eu interpreto da Bíblia, não, é o que Deus fala que é e que não é. Aí as pessoas pegam versículos excluídos e criam teses e falam: não, isso aqui você pode fazer, isso aqui não tem problema. Aí eu te digo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Cuidado, irmão. Cuidado para quem você tem dado atenção. Para aquilo que você tem dado atenção. Muito cuidado. Muito cuidado. Deus vem alerta. Olha que interessante, irmão. Deus vem, os seus filhos estão errados, o que seus filhos estão fazendo não está certo. Você precisa repreender os seus filhos. Os seus filhos estão blasfemando, os seus filhos estão pecando. O que eles estão fazendo é abominação diante do Senhor. E qual que é a atitude de Eli, irmão? Eli vai lá e fala: meus filhos, vocês não podem fazer isso. Não era hora de falar, é hora de repreender com a vara. É hora de castigar. Tem hora que Deus nos exorta, irmão, de uma forma forte, para que nós possamos entender. Para que aquilo venha dar um choque na nossa vida. E aí, peraí, o que eu estou fazendo está errado. Eu preciso me atentar ao que Deus tem para mim verdadeiramente. Eu preciso abrir os meus olhos, os meus ouvidos, para entender o que o Espírito Santo de Deus está falando para mim. Ele perde a audição, não escuta mais Deus. Aí Deus vai falar com quem? Com Samuel. Um garotinho. Estava aprendendo ainda. O que ele devia fazer no templo, quais eram as funções, as obrigações. Ao invés do sacerdote ouvir o que Deus tinha para fazer. Cuidado, irmão. Cuidado, para nós não perdermos a audição. Hoje em dia nós ouvimos tantas vozes, tantas e tantas vozes, e esquecemos da voz principal, que é aquele que governa as nossas vidas. Terceira coisa que ele perde, irmão, ele perde a visão. Meu Deus do céu. Primeiro, ele perdeu a família. Segundo, ele perdeu a audição. Em terceiro, ele perde a visão. A Bíblia diz assim, capítulo 4, versículo 15, a parte B: e estavam os seus olhos tão escuros que já não podia ver mais. Ele já não enxergava mais. Ele não estava vendo que as atitudes que ele estava tomando não era a vontade de Deus. Irmão, depois que eu perco a visão do reino, do propósito de Deus para a minha vida, daquilo que Deus tem para mim, a tendência, irmão, é só piorar a situação. Olha aqui ao estado da vida de Eli. Ele perde o controle da sua família, ele perde a sua família, depois ele perde a sua audição, ele não ouve mais o que Deus está falando para ele. Em terceiro lugar, ele perde a visão, ele já não sabe mais por que caminho ele está andando, ele já não sabe mais o que ele está fazendo, se está certo ou se está errado.
a ponto dele pegar a arca, que era a presença de Deus, colocar na mão dos teus filhos, que não podiam carregar a arca, e permitir que os seus filhos levem a arca ao campo de batalha, para ver se o povo de Israel ganhava a batalha. Mas quando nós não estamos na direção de Deus, nós nunca vamos vencer uma batalha. Isso é muito sério, irmão. Se nós perdemos a audição e a visão, nós vamos entrar em brigas que não era para nós entrarmos. Nós vamos entrar em guerra que não era para nós entrarmos. E quando nós entramos em guerra que não era para nós entrarmos, certeza que nós vamos perder essa batalha. Certeza que nós vamos perder essa guerra. Por isso que eu tenho que estar atento à voz do Espírito Santo, por isso que os meus olhos têm que estar focados no alvo que é Jesus Cristo, que vai me direcionar qual a batalha que eu tenho que entrar, qual a batalha que eu tenho que fugir, qual a batalha que eu tenho que ir com toda a estratégia, com todas as armas, porque eu sei que eu vou vencer. Irmão, eu preciso estar atento à voz do Espírito Santo e ver por que caminho que eu estou andando. Primeiro ele perde a família, depois ele perde a audição, e terceiro ele perde a visão. Aí, se não bastasse ele perder a visão, ele perde a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo. Olha para você ver como que é forte a palavra de Deus, irmão. O básico, o simples, cuidar da casa, cuidar dos filhos, ensinar o caminho, ensinar a verdade. Ser o sacerdote primeiro dentro do meu lar, dentro da minha casa. Ele deixou de fazer isso. Consequentemente, ele perdeu a audição, já não ouvia mais a Deus. Depois ele perde a visão, ele já não sabe por que caminho ele está andando. Aí, irmão, o Espírito Santo não compartilha com o pecado, o Espírito Santo não compartilha com o erro. Então o que Deus fez? Deus tirou a presença dele do meio do povo, porque o sacerdote, o líder, já não tinha mais discernimento e nem direção para onde ele estava indo. Olha como é sério isso nas nossas vidas. Eu preciso cuidar da família. Eu preciso ouvir o que Deus tem para mim. Eu preciso enxergar aquilo que Deus tem para mim, porque assim eu não vou perder a presença de Deus na minha vida. Porque é tão certo que se eu perder a presença de Deus, todas as minhas batalhas serão perdidas. Mas quando a presença de Deus está comigo, ei, irmão, é certeza de vitória. Quando Deus está do meu lado, vai surgir um problema, eu tenho certeza de que eu vou superar esse problema, que eu vou vencer essa dificuldade, porque maior é Deus que está comigo, maior é Deus que está falando aos meus ouvidos, maior é Deus que está mostrando o caminho, maior é Deus que está me ensinando, me instruindo. Então eu vou vencer, porque a presença de Deus está em minha casa. Aleluia! Eu tenho que cuidar daquilo que Deus deu para mim cuidar. Então cuide, irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Deus entregou nas suas mãos. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aí a Bíblia diz, o versículo que nós lemos, que chega o moço da batalha e fala assim, os teus 2 filhos morreram. E a arca da aliança, a presença de Deus também foi levada. Aí o que aconteceu com Eli que nós lemos? Ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Se eu não cuido da minha família, se eu não ouço a voz de Deus, se eu não enxergo aquilo que Deus tem para a minha vida, se eu perco a presença de Deus, eu vou morrer espiritualmente, irmão. É o que tem acontecido com muitas famílias, com muitos lares. É tão simples, é tão óbvio, mas as pessoas não querem o óbvio. As pessoas não querem cuidar daquilo que é simples. É tão simples você pegar uma flor, uma planta e regar ela todos os dias.
Você precisa só regar ela. Não precisa fazer mais nada, só regar ela. O resto ela faz por si só. Ela cresce, ela floresce, ela traz aquele aroma, aquela essência. Entende, irmão? É só eu regar todos os dias a minha casa, a minha família, é só eu cuidar todos os dias. Porque se na minha casa há paz, a presença de Deus, irmão, eu vou entender todos os moveres de Deus na minha vida, em todas as áreas. Agora, se eu não estou regando a planta que é o meu casamento, que é a minha família, que é a minha casa, aonde eu vou ter vitória? Aonde eu vou alcançar êxito? Não vale a pena, irmão, você ganhar o mundo inteiro, ganhar riquezas, bens, e perder a sua família. Porque o bem maior é a nossa família, é a nossa casa, é o nosso cônjuge, é os filhos. Porque o restante das coisas tudo vem e vai, passa, mas a família não, irmão. Então preze pela sua família, cuide do seu lar em nome do Senhor Jesus Cristo, para que amanhã você não possa chorar amargamente. Ai, o meu filho aconteceu isso, ai, minha esposa foi embora de casa, ai, o meu marido me traiu. Se eu não cuidar hoje, eu vou ter consequências amanhã. Então que eu venha cuidar hoje, feche os seus olhos. Se você está com a sua família, abrace a sua família aí agora, neste momento. Abrace a sua família, que é o maior bem que você tem, é isso aí que está do seu lado. É a sua família, é a sua esposa, é o seu filho, é o seu marido. Aleluia. Feche os seus olhos neste momento. Aleluia. Irmão, isso é tão poderoso, isso é tão glorioso, que o inimigo ele trabalha 24 horas por dia há mais de 2000 anos, tentando destruir esse projeto que é a família. Aleluia. E ele sabe que se ele destruir a família, ele acaba com os sonhos do homem, ele acaba com os sonhos da mulher, ele sabe que ele acaba com os filhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós oramos, ó Pai, pela nossa família. Senhor, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos essa noite que Eli perdeu, Senhor, a primeira coisa foi a família, e depois, consequentemente, ele foi perdendo outras coisas, até perder a sua presença e a sua vida. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui no templo, essas pessoas que estão nos assistindo pela sua casa, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço que o Senhor venha abrir os nossos olhos nessa noite, para nós olharmos para a nossa família com um olhar diferente, Pai, porque essa mulher é a mulher que o Senhor nos deu, este homem é o homem que o Senhor nos deu, esses filhos são os filhos que o Senhor nos deu, e nós temos que cuidar com todo amor, com toda força, com toda garra, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós entendemos que no mundo espiritual, os nossos adversários, os nossos inimigos estão lutando para destruir a nossa família, mas no nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, Ele não tem poder, porque aqui está um povo que entendeu que o Senhor tem preparado uma família maravilhosa. Senhor, dentro daqui hoje, o Senhor vai levantar famílias, lares exemplares para a glória do Teu nome. Senhor, a qual o inimigo não tem poder de agir, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu peço que o Senhor visite as famílias representadas aqui essa noite. Eu peço que o Senhor alcance os lares que estão nos assistindo neste momento, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu não sei qual foi o problema a qual trouxe a crise a este casamento, a essa casa, mas eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aniquila nessa hora, lança por terra nessa hora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Desfaz todo o laço do passarinheiro, desfaz
desfaz toda obra do inferno contra essa família, contra essa casa que ora comigo neste momento, Pai, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu peço que o Senhor traga clareza ao homem, Senhor, que ele é o sacerdote, que ele é a base, que ele é o protetor, que ele é o provedor, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor traga clareza à mulher, que ela que edifica a casa, ela que organiza, ela que administra, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, traga clareza ao casal, que eles têm que educar os seus filhos, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro neste momento e peço a tua bênção, Senhor, sobre cada família que ora comigo, em um nome do Senhor Jesus Cristo. E junto nós repreendemos toda a artimanha do inferno, toda a batalha espiritual contra a nossa casa, contra a nossa família neste momento, e pedimos a bênção do Senhor, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa a nossa casa, a nossa família, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, porque Ele te deu uma família abençoada.